noite a todos. Paz seja convosco. Para que nós possamos iniciar essa aula, certos de que o amado Espírito Santo estará ministrando as nossas vidas, de que em quase 10 anos de Tabernáculo de Davi, a gente já viveu tanto a visão quanto nos grupos familiares. Já tivemos a experiência de sermos liderados, de sermos líderes em treinamento, de sermos líderes, agora supervisores, e nesses quase 10 anos sempre cuidando de pessoas, sempre com o intuito de fazer o melhor para Deus. Em alguns momentos nós erramos, espero que em muito mais momentos tenhamos acertado, mas a gente sempre tem que entender que tanto a visão da igreja quanto o mover de grupos familiares não é algo que foi inventado no Tabernáculo de Davi. A gente vai ver através das Sagradas Escrituras que é algo que nasceu no coração de Deus. Amém? Senhor Deus, nós pedimos, Pai, que a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, o Teu amor estejam conosco essa noite, Pai. Que diminuamos, ó Deus, e que Tu possas crescer em nós, ó Deus. Que o único mestre nessa noite seja o amado Espírito Santo, que vai nos dar, Senhor, a condição de recepcionarmos a Tua palavra, Pai, de vivermos, Pai, o melhor que Tu tens para as nossas vidas, Deus. Que todo coração que aqui estiver, Pai, nessa noite, esteja sendo, Senhor, uma terra fértil, Pai, onde a Tua palavra vai ser plantada como uma semente, Pai, e vai reproduzir no Teu reino, Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Então a gente vai começar falando sobre a visão da igreja. Todos estão com a matéria aí? Visão da igreja. Então a visão da igreja, ela é constituída em três partes. São 3 modelos, são 3 direções, e a gente vai falar rapidamente sobre a visão da igreja. A visão da igreja como visão mesmo, uma grande colheita de almas, vivendo como uma igreja família. A gente sabe que família sempre exige cuidados especiais, tanto com relação a gente demonstrar amor, carinho, como também no momento em que a gente tem a necessidade de corrigir um filho, uma pessoa que a gente ama. A palavra de Deus diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Então, a igreja, numa visão de grande colheita, tem que ter junto, vivendo como família. Não adianta a gente ter uma grande colheita, a gente ter um número grande de membros, se a gente não conseguir cuidar, se a gente não conseguir acolher como uma família. Então, a primeira visão da igreja é uma grande colheita de almas, vivendo como uma igreja família. A segunda missão é levantar, reparar, restaurar e reedificar vidas e ministérios, como o profeta Amós cita no seu livro, Amós 9:11 e o versículo 12 também. Por quê? Porque muitas pessoas, quando vêm para as igrejas, elas não podem vir com o intuito apenas de receber, de suprir as suas necessidades. Elas precisam entender que quando você vem para a igreja, é óbvio que você vem numa situação muitas vezes de necessidade, muitas vezes de dor, muitas vezes querendo algo em troca. Mas, com o passar do tempo, você precisa entender que principalmente o Tabernáculo de Davi é uma igreja que tem esse intuito. A gente vem para cá, a gente então é levantado, é reparado, é restaurado, e a gente tem que dar continuidade a isso, também cuidando de outras pessoas, E esse edificar vidas e ministérios acontece muito, principalmente já aconteceu aqui na igreja, com pessoas que vieram para cá de outros ministérios, que estavam com as suas vidas destruídas ou mesmo magoados, feridos de obra, e vieram para cá, foram levantados, reparados, restaurados e até retornaram para os seus ministérios de origem. Porque a nossa missão é essa.
nós não podemos nunca ter a concepção de que as pessoas são nossas. As pessoas são do Senhor. As almas são do Senhor. E se for nossa missão levantá-las, repará-las, reestruturá-las e lançá-las novamente, não tem problema nenhum. Nós cumprimos a nossa missão. Nós conseguimos fazer aquilo que foi colocado no coração dos anjos da igreja e andar em cima disso. Amém? E esse versículo. E os valores, né? Os valores é aquilo que a gente tem, aquilo que a gente reproduz. Amor, plenitude do Espírito Santo, louvor e adoração, oração e intercessão, caráter e integridade, excelência, transformação pelo poder da palavra e santidade. Em todos os momentos das nossas vidas nós vamos conseguir fazer tudo isso? Eu acho muito difícil. Mas a gente precisa entender que são valores que precisamos buscar todos os dias das nossas vidas. Haverão dias que a nossa condição humana, caída, carnal, vai militar contra o nosso espírito, vai lutar contra a nossa alma. E há momentos em nossas vidas que nós vamos perder, eu digo espiritualmente falando. Vai ter momentos em nossas vidas que nós vamos nos irar e até lançar alguma palavra ou até tratar mal alguma pessoa. Isso não é algo que nós nunca mais vamos fazer. Isso é uma condição humana. Mas nós temos o amado Espírito Santo que vai dizer, olha, você respondeu, você falou, você agiu de uma forma incoerente com aquilo que você professa, que é a fé em Jesus Cristo, que é o amor, que são os dons do Espírito. Então você precisa ir lá e consertar isso. Ou você precisa se consertar para não fazer mais de novo. Então, essa luta com esses valores, eles vão ser até quando? Até quando Jesus voltar, né? Ou até quando a gente morrer antes. Né? Não tem um limite, não tem uma data. Ninguém vai aqui na face da terra atingir a perfeição. Né? Nós vamos todos um dia sermos glorificados com Cristo, restaurados nosso desenho original. Quando Cristo vier buscar a igreja, então nós vamos ter condição de obter todos esses valores plenamente. Mas a nossa missão é essa. Aliás, os nossos valores são esses. E nós temos que ir atrás dele todos os dias. Não deixando nunca de lembrar que enquanto igreja de Cristo na face da terra, nós temos uma responsabilidade sobre a vida daqueles que estão lá fora. A palavra de Deus diz que a humanidade ela tem uma grande expectativa na revelação dos filhos de Deus. Ou seja, naquilo que você tem para falar para eles. Eles sempre vão olhar para vocês, vão ver que vocês são diferentes, vão ver que vocês têm um outro nível e eles vão estar curiosos de saber o que acontece com a vida de vocês que não acontece com a vida deles. Como é que vocês, em meio às dificuldades, vocês têm prosperado, têm buscado algo de Deus? E eles não conseguem isso. Aí entra os valores. Aquilo que aos poucos você vai adquirindo e você vai conquistando no reino de Deus. Amém? E a igreja também tem um pacto, que é o pacto de John Wesley. John Wesley era um pastor de uma igreja, na verdade ele que fundou, né, o metodismo com a sua teologia, com os seus ensinamentos. E no ano de 1752 ele fez um pacto. E esse pacto, que a gente chama de pacto de John Wesley, ele ficou muito conhecido. E a igreja Tabernáculo de Davi adotou esses princípios para que a gente possa ter um contato, ter uma vida abundante. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? A nossa igreja é metodista. A igreja é metodista. Não. O tabernáculo? Não. É só... na verdade, a gente tem grande estima de John Wesley, né? Por tudo aquilo que ele viveu. Ele foi um cara que ele morreu novo. Ele se desgastou. Ele entregou a sua saúde
na pregação do Evangelho. Ele percorreu grandes distâncias no país que ele morava, na Inglaterra, para falar dessa palavra. E foi um dos grandes que se levantaram e que abordou muito a questão de santidade também, né, de separação pelas coisas do Senhor. Então Paulo fala em 1 Coríntios 1,10, irmãos, peço em nome do Senhor Jesus Cristo que estejam de acordo no que dizem. Ou seja, ele está dizendo para a igreja de Corinto que todos os irmãos da igreja precisam estar de acordo. Amém? E que sejam completamente unidos num só pensamento e num só propósito. O que é todos estarem reunidos no mesmo pensamento? Quando a gente está num culto, né, o pastor está ministrando a palavra de Deus. Então, todas as pessoas que estão no culto recepcionando a palavra de Deus têm que estarem com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo alinhamento, né? Mas o que a gente vê nos cultos? Conversas paralelas, né? Pessoas indo tomar água direto, indo no banheiro direto, crianças correndo, às vezes que os pais não cuidam, não seguram, atrapalhando os outros. Então, a gente tem que entender assim, quando Paulo fala isso em nome de Jesus, ele está dizendo assim, ó, todos vocês que estão aqui, vocês vieram aqui com um propósito. Eu não consigo acreditar que você, numa terça-feira fria, essa hora, saiu de casa para vir aqui sem propósito. O propósito era vir aqui e recepcionar aquilo que a matéria, a palavra de Deus tem para oferecer. Por quê? Porque diante disso, com essas ferramentas, com essas armas, você tem condição de ir lá e atuar no reino de Deus. Falando disso para outra pessoa, ministrando a vida, às vezes, de um esposo, de um filho, de um amigo, de um parente. Então, sempre quando a gente recepciona a palavra de Deus, ela não pode ficar morta em nós. Ela tem que sempre reproduzir o reino. Né? E quando ele diz que estejam de acordo no que dizem e sejam completamente unidos num só pensamento e num só propósito, é para que não haja divisão, facção dentro da igreja. Para que um não diga, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não. Todos são de Jesus Cristo. Porque um plantou, teve um evangelista que trouxe você para a igreja. Aí teve alguém que fez a parte pastoral, que cuidou de você. Aí teve alguém que fez a parte de ensino. Aí teve alguém que um dia foi, sentou com você e disse, eis que te digo, que se você não se alinhar, né, o negócio vai pegar para o teu lado, o profeta. Aí vem as palavras apostólicas que o pastor traz no domingo. Então uma igreja que se move nos 5 ministérios, ela tem a condição de dar todas as bases, de dar todas as ferramentas para que você consiga se firmar na fé e concluir aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Então, tem esses seis pontos do pacto, né? Ele diz assim o primeiro, não ouviremos, nem procuraremos saber de más informações. Ele usou uma palavrinha bonita aqui, mas é fofoca mesmo, né? A respeito uns dos outros. Levíticos 19, 16 é a base bíblica. Por quê? Porque só existe o fofoqueiro, porque existe o orelhudo. Aquele que, sério? Ainda me conta. É uma bênção. Esses dias eu mandei para uma pessoa assim, eu falei, tem alguém aí perto de você que eu quero mandar um clipe para você. Daí o abençoado me disse, não tem ninguém, pode mandar. Aí eu mandei uma figura, né, uma foto de um clips. Né? Quer dizer, por que eu não podia ter ninguém do lado dele? O que ele estava esperando que eu mandasse para ele? Né? Então, porque sempre tem. O roubo, ele existe porque existe o receptador. E no Brasil, o Código de Conduta diz assim, que a pena para aquele que furtou é uma. Agora a pena para aquele que pagou pelo furto é maior. A pena do que fofoca é uma. Mas o do ouvidão lá, que dá ouvido e ainda... Né? Pior não é você ouvir fofoca, pior é você contar do teu jeito. Né? Você sempre aumenta, né? Nunca diminui. Né? Então, o primeiro pacto é esse. A pessoa vem te falar, né, tem algum propósito? Não, por favor, se você tem alguma coisa, fale direto para a pessoa lá, não venha me contar.
eu não quero saber de má informação sobre o meu irmão. No caso de ouvirmos algum mal uns dos outros, também não seremos afoitos em acreditar. Né? Às vezes você ouve uma coisa e você não pode ir logo acreditando. Uma coisa que nós aprendemos enquanto líderes de grupo familiar é o seguinte: você sempre tem que ouvir a esposa e o esposo. A história deles geralmente nunca bate. Sempre eles vão querer falar a sua versão. Aí você precisa juntar as duas histórias, sentar os dois e falar, vamos acertar esse trem enquanto é tempo. Né? Então, às vezes, o que você ouve não vai logo se acreditando, não vai logo colocando no seu coração, né? Para que não... E tão logo for possível, comunicaremos oralmente ou por escrito a parte acusada, aquilo que ouvimos. Se eu ouvir algo tenebroso de alguém, eu não tive condição de ouvir, não teve outra forma, eu preciso comunicar a essa pessoa. Olha, o que acontece é o seguinte, está ocorrendo esse fato, que precisa ser resolvido. Se for algo realmente grave, algo que você saiba que não é uma fofoca, que não é uma maledicência, tem uma base bíblica, Mateus 18, para que isso seja corrigido. Geralmente é corrigido, essa palavra aqui geralmente é feita pela liderança, né? Pelas pessoas responsáveis por grupos familiares, supervisores, até os pastores mesmo. Quando acontecem coisas muito graves, os pastores chamam e conversam. Olha, está acontecendo isso, a gente precisa conversar com você. Né? Não a gente, às vezes tem algo acontecendo lá do outro lado da igreja, eu vou lá me meter naquilo lá. Não é isso. Tem uma base bíblica, mas é tudo feito de uma forma correta, de uma forma que não vá causar mais constrangimento e não vai virar uma fofoca sem fim. Enquanto não tivermos feito isso, não comunicaremos a qualquer outra pessoa uma só não é um número, é uma só sílaba do que ouvimos. Porque se eu escuto algo com relação ao Flávio, ele é a parte interessada. Se eu não tenho como conversar com ele, então eu não tenho que falar isso para mais ninguém. É ele que é o interessado, é ele que está sendo ofendido, é ele que está sendo acusado. Então, se eu tenho que falar com alguém, eu vou falar com ele. Eu sou amigo dele, eu tenho intimidade com ele. Ou se isso não é possível, ou eu não vou falar para ninguém, vou orar, ou eu vou me dirigir às minhas autoridades. É o único caminho. Porque se eu começo a falar para um, para o outro, de repente vira uma bola de neve e aquela história que nem era tão grave acaba virando, né? Você puxa um fiozinho e sai uma peruca. Sempre acontece isso. E nem tampouco mencionaremos depois a outra pessoa qualquer. E também não faremos exceção a nenhuma dessas regras, a não ser que nos julguemos obrigados em reunião do grupo a fazê-lo. Essa reunião do grupo, aqui ele já está numa questão de liderança mesmo. Na verdade, são valores, é um pacto que John Wesley tirou dessas passagens bíblicas para que a gente, em resumo, evite a ouvir e repassar informações que a gente não tem certeza. E mesmo que tenha certeza, existe alguém que pode sair ferido. Existem casamentos que podem ser destruídos por uma palavra mal colocada, por uma fofoca feita, ou mesmo por uma avaliação errada da nossa parte. Existem casos que a gente conseguiu reverter e resolver, mesmo havendo uma traição, no caso, porque as pessoas decidiram se perdoar. Se elas saíssem espalhando aos quatro ventos, elas não se perdoariam por causa da vergonha, e nem por causa do relacionamento deles. Então a gente precisa ter muita atenção. Isso é um pacto que ele tem até um banner na igreja, que você sempre possa marcar esses versículos na tua Bíblia e dar uma olhadinha na sua casa lá, porque vai te ajudar em várias situações da tua vida. Não é só na igreja, é lá na tua empresa, é lá na faculdade, é lá na própria família, né? Quando a gente se reúne, aquele almoço de família sempre dá um barraquinho às vezes, né? Então se a gente está no azeite, está no óleo, a gente já consegue evitar, né, constrangimentos futuros. Amém? Então essa era a visão da igreja. A gente vai iniciar a nossa aula. Paz, amado. Tudo bem? Chegou na horinha da aula. Vamos começar a aula. A Arca da Aliança e o grupo
grupo familiar. Hoje a gente vai aprender o que tem a ver a Arca da Aliança com o grupo familiar. Qual que é essa conexão aí? Por que a gente precisa entender a importância da gente abrir nossa casa para o grupo familiar? Por que isso é importante? Desde já eu quero pedir perdão se alguém aqui não abre sua casa para o grupo familiar. Nós não estamos aqui para julgar se você tem ou não tem motivo para abrir a sua casa para o grupo familiar. Durante a aula você vai identificar se você pode ou não, se você consegue ou não. Não é uma aula, repito, para acusação. É uma aula para que você abra os seus olhos para essa conexão entre grupo familiar e a Arca da Aliança. Se a gente tem grupo familiar no sábado aqui, é óbvio que se as pessoas vêm no sábado, elas têm algum motivo para não fazer durante a semana. Então a gente não está aqui com a intenção de acusar, apenas de mostrar para vocês as bênçãos que um cara chamado Obed-Edom recebeu por ter a Arca da Aliança em sua casa. O versículo diz assim, 1 Crônicas 13, do 1 ao 14. Depois que Davi havia conversado com todos os oficiais do seu exército, os homens de Israel se reuniram e Davi falou a eles o seguinte: já que vocês acham que eu devo ser o rei de todo o povo de Israel, e já que o Senhor nosso Deus aprovou, vamos enviar mensagens aos nossos irmãos por toda a terra de Israel. Vamos incluir os sacerdotes e os levitas, e convidar a todos para que venham das suas cidades unir-se a nós. E vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, porque nós nos esquecemos dela, desde que Saul se tornou rei. Todos acharam bom o que Davi disse e concordaram com ele em fazer assim. Então Davi convidou o povo de Israel do país inteiro, para que todos estivessem presentes quando a arca de Deus fosse trazida, de Kiriat Jearim. Depois disso, Davi e todo o povo de Israel foram a Baalá, isso é, Kiriat Jearim, em Judá, a fim de trazerem de lá a arca do Senhor Deus, que está num trono acima dos anjos. Ela foi levada da casa de Abinadab num carro novo. Uzá e Aiô guiavam os bois. Então Davi e todo o povo festejavam perante o Senhor com grande alegria, acompanhados por canto de hinos e por instrumentos musicais como cítaras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Mas, quando chegaram no terreiro de debulhar trigo de Quidom, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca para ela não cair. Então o Senhor ficou zangado com Uzá e o matou, porque ele havia colocado a mão na arca. E assim ele morreu ali diante de Deus. Davi não gostou do que o Senhor fez a Uzá e chamou aquele lugar a revolta contra Uzá. E até hoje se chama assim. Davi ficou com medo de Deus e perguntou: como posso levar para casa a arca de Deus? Por fim, ele resolveu levar a arca para a casa de Obed-Edom, o geteu, em vez de levá-la para a cidade de Davi. A arca ficou ali com a família de Obed-Edom durante 3 meses. E o que o Senhor fez? Abençoou Obed-Edom e a família dele. Então veja que, na realidade, o que Davi tinha que ter feito antes? Se ele não conhecia as Escrituras, se ele não conhecia o livro de Levíticos, se ele não conhecia as leis, ele precisava ir até um sacerdote e falar com o sacerdote: escuta aqui, como é que eu faço para transportar essa arca aqui? Aí ele ia dizer simples: os levitas são autorizados a transportar a arca. Eles precisam pegar por aqui, por esses cabos aqui, por essas alças, e colocá-las no ombro e levá-las. É simples. Só que o que aconteceu? Eles tacaram essa arca num carro de bois. O boi tropeçou, a arca ia cair e Uzá foi lá e meteu a mão na arca. Foi fulminado, morreu. Né? Ah, que injustiça! Ele era criatura de Deus. Deus faz o que quiser com a sua criatura. Não cabe a nós julgar porque Deus levou ele embora. Né? Então essa mensagem ela tem o intuito de enaltecer, exaltar e engrandecer o fato da nossa amada igreja andar na visão de grupos familiares, também conhecido como células. Talvez vocês conheçam como células. O grupo familiar ele é uma extensão da igreja, que tem por objetivo ser muito mais do que uma reunião. O alvo principal não é fazer um culto. Acho que você tem que completar lá. Culto. Já veio completo? Mas a união entre os santos. Então, grupo familiar não é culto.
E por favor, nunca diga um cultinho, porque eu já escutei muita gente falar, hoje tem cultinho. Não, não tem cultinho, nem blusinha, nem sandalinha. É grupo familiar, né? É um culto de adoração a Deus nas casas. É a união entre os santos, né? Não é para fazer o culto, é para fazer uma coinonia, um grupo familiar. Nós vamos lá, vamos discutir a palavra, vamos estar com os irmãos, vamos fazer um lanchinho bem gostoso, um louvor, né? O grupo familiar não deve acontecer somente na quarta-feira, mas durante a semana toda. No quê? No companheirismo, no evangelismo e nos eventos do grupo, também na igreja, né? Então o grupo familiar não é só aquele momento, a coinonia dos santos não é só na quarta-feira. Ela deve se estender. Então, grupos familiares, independente de estarem juntos ou não, os membros do grupo familiar continuam sendo membros de uma família única, chamada Comunidade Cristã Tabernáculo de Davi. Quer ver uma dor de barriga? Pepino para líder e supervisor resolver é a tal da multiplicação. Devia ser o ápice. Os irmãos deviam estar vibrando. Nossa, meu grupo é saudável. Vamos multiplicar. Não, eles já falam que vai dividir. Vai dividir. Eu não quero, eu quero ficar com ela, eu quero ficar com ele. Não. Multiplicou, né? A profeta vai vir e vai dizer, vamos fazer esse grupo aqui, esse líder vai tomar conta dessas pessoas e esse vai tomar conta dessas pessoas. E nós vamos continuar. Eu falei mesmo para mim, porque eu sou meu grupo de casal, né? Eu sou divorciado, são mais os casais. Agora tem a Beth, né, que é viúva. Mas eu falei assim, que história de multiplicar? Vão me tirar do grupo, vocês vão dividir, não vão multiplicar. Igual que você falou, mas é a multiplicação. Quando se unem o óvulo, né, quando o espermatozoide entra no óvulo, ele começa a gerar células que se multiplicam. Não se dividem. Se dividir, ele não nasce nada. Ele multiplica, né? 4, 8, 16, 32, 64 e vai multiplicando. Então a gente multiplica. Claro, é evidente que vai ser analisado vários aspectos para deixar mais ou menos nas localizações, né? Não ficar gente muito espalhada, para que pessoas às vezes que não têm carro fiquem junto com pessoas que têm carro para ofertar uma carona. Então tem outros aspectos que são levados em conta também. Mas é sempre multiplicação, nunca divisão. Grupo familiar é família. E a família tem endereço e precisa de um anfitrião. Isso é muito importante. Então a gente precisa conhecer a bênção de ser um anfitrião de um grupo familiar. Todas as vezes que abrimos as portas das nossas casas para recepcionar o grupo familiar, simbolicamente a gente está recepcionando a Arca da Aliança. Por quê? Ela é a presença de Deus. Havia um homem que se chamava Obed-Edom, ele recebeu muitas bênçãos em sua vida por ter recepcionado a Arca da Aliança em sua casa. Há muitas bênçãos que estão esperando aqueles que recebem a Arca da Aliança em suas casas, aqueles que não têm medo de represálias. Mas será que tem gente que tem medo de represália? Será que tem gente que pensa assim, não, se o grupo familiar for lá em casa, eu vou dar um start no diabo e ele vai ficar de olho em mim. Será que tem gente que pensa assim? Lá antigamente, muito antigamente, a igreja primitiva, né, ela se reunia nos lares e era servido uma comidinha. Né? O pessoal ficava ali tudo junto, eles louvavam, cantavam. Os grupos familiares representam a igreja se reunindo nos lares, assim como era no princípio, a igreja primitiva. Olha uma base bíblica aqui, regularmente, ou seja, toda quarta-feira, eles adoravam juntos no templo todos os dias, mas reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. A cidade inteira tinha simpatia por eles e cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. A questão do grupo familiar, eu já tive outra visão, né? Você acha certo fazer, tipo assim, geralmente a gente faz janta, né, na minha casa. E uma vez eu fui comentar com uma pessoa, porque eles fazem também, né, um deles é célula. Eu falei, vai ter um grupo familiar, não sei o que eu vou fazer. Ela falou assim, você faz comida?
falei, geralmente eu faço, né? Ela falou, pois é, meu pastor proibiu. Então o pessoal ia e não falava assim, o que vai ter na palavra, não sei o que, eles pensavam primeiro na comida. Aí o pastor chegou e falou assim, a partir de hoje vai ter um chá e uma bolacha. Porque eles não vão vir em função de comida, eles vão vir em função de palavra. Essa é uma visão dele, né? Aqui em Atos 2, 46, 47 está dizendo que não, né? Que o pessoal se reunia e tinha o alimento. Na verdade, assim, cada líder tem a liberdade de olhar para o seu grupo familiar e perceber se ali é melhor fazer uma janta, se as pessoas têm condições de ofertar uma janta, se as pessoas têm condições de ofertar um lanche, né? Se as pessoas têm condições de fazer, então todos juntos, cada um leva um prato. Quando eu entrei no Tábor era assim, a gente ia para o grupo familiar, cada um levava uma coisa, a gente ia se conversando e pasme, não tinha WhatsApp na época, né? A gente ia no telefone mesmo. E o que eu vou levar? E a gente fazia. Então, é algo assim, obviamente que não é o ponto principal. Não é para você se desesperar toda quarta-feira, porque você tem que fazer uma comida e aquilo virar um peso nas tuas costas. Não é isso. Se isso está acontecendo, você precisa sentar com o teu líder e acertar isso. Dizer, olha, está dificultoso. Eu não estou tendo condições financeiras de bancar um grupo familiar. O grupo 64 tem... Quando vai, assim, quando falta bastante gente, tem 30. Não, eu digo assim, por fazer, entendeu? Tipo, é um prazer de Não. fazer. Né? Deixa Mas Deus aí te usar, não. Depois que essa pessoa me falou, ela falou, tipo, a pessoa vai mais em função da comida. Não. Daí depois, assim, você começa a pensar, tipo, primeira coisa que o grupo fala, o que vai ter de comida? Mas o que o crente faz? Come. Mas na quarta-feira A gente comeu no final de semana. Mas não, porque assim, ó. Então, Por isso que lá na minha casa é janta. deixa eu falar uma coisa que vai te escandalizar. Não é a palavra principal na quarta-feira. A palavra é no domingo aqui. Na quarta-feira, nós vamos viver koinonia, confraternização, comunhão. Nós vamos falar sobre a palavra. O líder vai trazer alguns tópicos, vai fazer alguma dinâmica, vai fazer uma interação. E alguma dúvida que você não escutou a palavra do domingo, falou, não entendi isso que o pastor falou. Aí nós vamos conversar sobre aquilo. Não é a palavra. Então, eu conheci a igreja através do grupo familiar, né? Eu vim primeiro, fiquei 6 meses, 7 meses, indo só às quartas-feiras. Tudo isso? Bastante tempo. Meu Deus. Indo às quartas-feiras. Eu não fui teu líder, senão você vinha antes. Não, mas foi assim, uma decisão bem difícil mesmo, sabe? Pra eu decidir vir. Então eu fui realmente por causa dos eventos que eles promoviam. Porque eu ia assim pra ver os meus amigos, vou fazer o culto do Havaí. Eu ia, né, realmente isso era um pretexto, digamos assim, pra eles me chamarem. E eu fui realmente por causa disso. E por causa desses eventos que eles faziam, que eu fui conhecendo mais da igreja, sobre a visão da igreja, conhecendo os líderes, conhecendo as pessoas da Tendo igreja. confiança, né? Exatamente, entendeu? E eu acho isso muito importante. Não é como você falou, não é o fato da gente estar ali, é o fato da comunhão mesmo, né? Que a gente vai conhecendo, vendo que as pessoas da igreja também são legais, também se divertem, também fazem outras coisas que são normais, iguais a qualquer outras pessoas. Então eu acho Eu também. Eu, quando vim para a igreja, eu frequentei bastante o grupo familiar, quase uns 2 meses. Aí um dia de tanto, o líder me pegar no pé, eu falei, tá bom, eu vou lá. Mas eu fui só para dar um migué, no sábado ainda. E nunca mais consegui sair daqui. Você chegou na época que era só Quilera. Aquilo era consulado. Então o grupo familiar ele é muito importante por isso, ele dá esse start, né? E é muito legal. Então há bênçãos esperando a gente, né? No grupo familiar. O grupo familiar não é uma ideia do tabernáculo, mas são um modelo bíblico de edificar a igreja. Os apóstolos dos primeiros séculos edificavam a igreja dessa forma. Você viu que a cidade inteira tinha simpatia por eles. Quer dizer que aquilo que eles faziam chamava a atenção das pessoas. As pessoas olhavam e gostavam disso. Né? Eu, quando vim para o tabernáculo, eu participei quase 2 meses de um grupo familiar. Daí um dia eu falei, tá, vamos lá ver o que vai acontecer. Né? Eu vou lá ver qual que é dessa igreja.
Mas primeiro foi no grupo familiar. Eles se reuniam nas casas com música e comida. Se alguém do império surgisse, teria a impressão que eles estavam em família. Né? Como havia perseguição, se alguém do império surgisse, eles diziam, não, nós estamos aqui só em família, é uma festinha. Estamos aqui comendo, curtindo música, não tem nada a ver com o cristianismo. Mas é verdade. Porque eles estavam celebrando com amigos, irmãos e parentes. Portanto, ser uma igreja com um grupo familiar não é uma ideia interessante ou apenas uma estratégia. É um modelo. É um modelo bíblico a ser de se edificar a igreja. Olha lá o que tinha dentro da arca lá. A gente já vai falar sobre isso. Então, eles chamaram os apóstolos e chicotearam. Olha o que aconteceu com o pessoal que fazia grupo familiar. E aí mandaram que nunca mais falasse nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Daí o que aconteceu? Os apóstolos foram lá e falaram, nunca mais vou fazer grupo familiar, os caras me deram um cacete, né? Não, eles disseram assim, ó, os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque tinham levado um pau, né? Porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Nada impediu o mover de Deus, nada. Percebemos que as atividades realizadas nas casas dos cristãos da igreja primitiva serviram para que a igreja pudesse ser edificada, principalmente na mente e no coração das pessoas. Aquela perseguição toda foi muito boa. Eles conseguiram, através da perseguição, se unirem mais ainda. A gente tem que entender que ao realizar o grupo familiar em nossas casas, a gente pode receber bem mais do que os irmãos na fé. A gente também recebe as bênçãos de Deus. A palavra nos revela que a Arca da Aliança simboliza algo na Bíblia. Baseado na carta aos Hebreus, que a gente vai ler, percebemos que havia 3 coisas na arca. O maná, que simboliza a provisão de Deus. Então, quando você recebe a arca, você tem provisão. A vara de Arão, que era um cajado seco, que floresceu. Tem uma passagem da Bíblia que mostra que ela floresceu. Simboliza, então, o poder de Deus. E as tábuas da lei, que simbolizavam a palavra de Deus. Então, você recebe provisão, recebe poder e recebe palavra. Ali estava colocado o altar de ouro onde era queimado o incenso e também estava colocada a Arca da Aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Olha que legal. A Arca da Aliança, de forma específica, simboliza o Senhor Jesus, mas de uma forma genérica, podemos dizer que é a igreja na atualidade. Deus falava com Moisés sobre a Arca da Aliança no Velho Testamento, mas hoje Deus fala através da igreja. Tem um abençoado chamado Eric von Däniken. Ele diz que a Arca da Aliança, na verdade, quando o Uzá tocou lá, ele morreu eletrocutado lá, porque ela era um tipo de comunicador. Que Moisés ia lá e se comunicava com os ETs. Né? Então ele tem essa teoria fantástica. Ele é bem criativo. Então, seguindo essa revelação, né, que hoje a igreja, seu corpo e Cristo é o cabeça, podemos notar que a vara de Arão que floresceu simboliza a ressurreição e vida. Então, nós fomos ressuscitados, não fomos para uma nova vida, uma nova criação, libertos do pecado para andar em novidade de vida através de Jesus. E é como essa vara de Arão. Ela era uma vara seca, sem vida, e ela, com a presença da arca, ela floresceu. Então é a simbologia que também nós, quando estamos em Cristo, quando estamos como igreja, a gente consegue trazer a presença de Deus, traz a provisão de Deus, traz a ressurreição para as nossas vidas. Quem recebe a Arca da Aliança em sua casa, isto é, o grupo familiar, terá uma vida de ressurreição dentro do seu lar. Aquilo que estava morto vai tornar vida. Então, quando você recebe o grupo familiar, e tem essa concepção de estar recebendo Jesus, de estar recebendo a igreja, de estar recebendo a própria Arca da Aliança, você recebe os benefícios que vêm por trás disso. Amém? É esse o objetivo. Quando a gente fala, vá no grupo familiar, não é que a gente quer obrigar você a ter um compromisso na quarta-feira. Não, a gente quer que você entenda que quando você tem esse compromisso com o Senhor,
é revertido para a sua vida as bênçãos que estão sobre aquele momento, aquela atitude, aquela palavra, aquilo que está por trás disso. Né? Esse é o objetivo. Andando sobre a mesma revelação, então, podemos perceber que o maná ali, símbolo do pão que desceu do céu, hoje é servido na igreja, onde recebemos a provisão de Deus. Então, quem recebe a Arca da Aliança em sua casa, através do grupo familiar, terá a provisão de Deus para as suas necessidades. Nós sempre recebemos o grupo familiar. Já estivemos em situação de estar em um grupo que era muito grande, que só tinha praticamente a casa do líder e a nossa para fazer o grupo, e a gente continuou fazendo, e Deus deu condição, a gente nunca precisou pedir para ninguém levar nada. A gente sempre conseguiu ofertar, porque a gente cria que, ao fazer isso, Deus ia estabelecer a provisão sobre as nossas vidas. Então quem tem a Arca da Aliança em sua casa tem o privilégio de ter a lei do Senhor, isto é, a sua palavra, toda semana sendo servida. Né? A palavra no sentido do que a gente falou, no sentido de conversar sobre ela, de entender o que foi ministrado. O que é esse tal de geração mimimada? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tem a ver com a educação dos filhos, tem a ver com o nosso comportamento no mundo de hoje, tem a ver com o olhar que nós vemos, que muitas vezes as pessoas querem distorcer aquilo que nós acreditamos. Tem a ver com a palavra de Deus, de dizer que Deus entregou aqueles pecadores às suas próprias concupiscências, aos seus próprios desejos, que tipo Deus falou, ó, vocês não querem nada comigo, então vocês vão viver dessa forma, né? Falando do homossexualismo. Então tem muita coisa por trás, e que às vezes o pastor não consegue falar tudo ali, principalmente porque é uma palavra que é via internet, né? Então no grupo familiar é um momento para você questionar, escuta, mas o que quis dizer com isso? Né? Aí o líder tem que ter orado, jejuado, estudado a palavra e dar os pulos, né? É isso aí. Isso está gravando? Meu Deus. A igreja é o seu corpo e Cristo é a cabeça. Né? Então Cristo é a cabeça do corpo. E Ele precisa estar presente como corpo em nossas casas, em nossas vidas. E isso é feito através da recepção da Arca da Aliança em nossas casas. Diante de todas essas revelações, podemos afirmar categoricamente que receber a igreja ou o grupo familiar, então é receber a Arca de Deus em nossa casa. Trazer a Arca da Aliança para a família. No texto de Crônicas, lemos a história do dia que Davi tentou trazer a Arca para Jerusalém em um carro de boi, mas o resultado foi desastroso. Uzá tocou na Arca e morreu. Muitos deles ficaram pensando em quem teria coragem de levar para dentro de casa algo tão perigoso. Foi a pergunta que eu fiz lá. Né? Porque hoje a gente tem muitos grupos familiares espalhados pela cidade. E receber um GF, né, um grupo familiar em sua casa, é receber a Arca de Deus e as bênçãos que a seguem. Então, elas são consequências daquilo que a gente recepciona. Há crentes com medo de receber a Arca da Aliança em suas casas, como eles lá. No que a atitude de Obed-Edom pode nos abençoar hoje e o que Deus quer nos mostrar através da atitude desse homem? Por quê? Porque eu aposto que algumas pessoas ficaram pensando, meu Deus, quem que vai ter coragem agora de levar essa arca para dentro de casa? O cara acabou de tocar nela ali, caiu duro ali, ó, está morto. Quem que vai ser o corajoso que vai levar essa arca agora para casa? Muitas pessoas mistificam isso. Elas entendem que quando eu abro o meu lar para ter um culto racional a Deus, para ter um grupo familiar, para ter a presença de Deus, eu vou estar acendendo uma lâmpada lá no inferno. Ó, a casa dele lá está iluminada pelo Senhor, vamos lá atacar. Tem pessoas que têm essa concepção. E a gente precisa ensinar as pessoas a dizer, não, muito pelo contrário, não é isso que vai acontecer. As coisas de Deus, elas nunca são neutras. Então, para Davi e seus soldados, a arca foi maldição. Mas para Obed-Edom foi bênção. E o que determinou isso? A atitude. A atitude que um teve, pega lá a arca, vamos levar de qualquer jeito, joga em cima de uma carroça e leva embora.
e a atitude que o outro teve. Foram duas atitudes diferentes que determinaram as bênçãos. Há quem quer ser neutro na obra de Deus, acha que não tem opção de não se envolver, fica em cima do muro à espera da carcaça, dos restos, né? E a gente não pode ser assim. Pessoas querem estar na videira, querem receber as coisas de Deus, né? Querem participar da comunhão, mas não querem se envolver, não querem liderar, não querem jejuar, não querem ofertar, não querem dizimar, não querem se comprometer. Isso é querer ser neutro. Mas o Senhor Jesus disse que não é possível ser coluna do meio, ser neutro, ficar em cima do muro. O que conta para Deus é a nossa atitude. Então, para a gente recepcionar a Arca da Aliança em nossas casas, nós também precisamos ser igual ao Obed-Edom, ou seja, um anfitrião do sucesso. O que é um anfitrião do sucesso? Olha a cara dele aqui, ó. Um meme aqui sorrindo, né? Ele é amável, ele é conversador, ele é de bom trato, ele é simples, amigável, ele sorri sempre, ele está sempre alegre, né? Sempre consistente. Quando você recebe algo de Deus na sua casa, a Arca da Aliança, você precisa ser assim. Muitos têm um discurso incoerente. O meu coração é de Jesus e meu pulmão da Souza Cruz. Quem já ouviu isso? É verdade. Às vezes eu quero ter as coisas, né? Mas eu não quero pagar o preço. Eu quero a bênção do grupo familiar, eu quero participar do grupo familiar, eu quero participar da igreja, mas eu não estou disposto a ofertar. O seu coração é de Jesus, mas sua casa não pode servir ao seu reino? Que pergunta chata de fazer, né? Como eu já falei, existem circunstâncias. A gente sabe que tem pessoas que moram com os pais, e os pais são de outra denominação, ou não permitem grupo familiar. Tá? Pessoas que, como minha mãe, né, o meu pai não vem na igreja, só que como eu também sou da igreja, meu irmão também, ele fica sem como ter, né, como alegar nada, ele deixa fazer grupo familiar. Mas por ele também não ia concordar muito. Então tem várias coisas que a gente às vezes não consegue fazer o grupo familiar, mas a gente precisa ter um entendimento que ele é importante para as nossas vidas. A grande questão é: por que alguns são neutros? Ficam esperando o líder pedir e implorar, esperando não ter mais jeito, esperando não serem notados ou requisitados, enquanto outros, com toda alegria, enxergam esta oportunidade de receber a Arca do Senhor e abrem suas casas para receber o grupo familiar? É uma pergunta, né? Se a gente tem as condições de receber, por que a gente não faz? Se a gente tem as condições de participar, por que a gente não participa? Né? Na obra de Deus nada é neutro. Quem abre as portas da sua casa tem uma bênção específica e direcionada. Quem não abre está perdendo uma grande oportunidade. Não significa que quem não abre sua casa para um GF será amaldiçoado, mas não podemos comparar quem serve o povo de Deus com seus bens e quem não o faz. Tem até uma parte que Jesus fala sobre isso. Há situações em que não podemos ceder nossas casas, por questão de autoridade, julgo desigual, ou mesmo por não estarmos disponíveis na quarta noite. Contudo, uma coisa é fato: todos nós temos uma casa, portanto, todos nós podemos ser anfitriões em algum momento das nossas vidas. Então não é apenas com relação à sua casa física. Você pode entender também que a nossa vida, ela precisa expressar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos ser bons anfitriões em todas as situações, né? E às vezes a gente esquece disso. E a grande questão fica aqui para a gente pensar, né? Por que uns fazem com tanto gosto, né? Se envolvem nas tarefas da igreja, se envolvem nos ministérios, e outros simplesmente dizem: não, eu vou ficar esperando até que
algo aconteça. Faz que nem Gideão. Se for o Senhor da tua vontade, né? Molha o algodão, agora molha a terra, agora molha não sei o quê. Ó, não somos anjos, somos voluntários. Né? Na verdade, a palavra certa é voluntarioso. Né? Essa que seria a palavra correta. E o que é um voluntário? A gente já vai descobrir. Uzá tocou na arca e morreu. Obed-edom, então, ele precisou de fé para receber a arca do Senhor em sua casa. Agora, sempre a gente tem bastante desculpa para não ser um anfitrião. Podemos afirmar que não é uma questão de fé. Porém, se a nossa fé não reproduz um comportamento adequado à visão da igreja, então a gente precisa ser obediente. O pastor sempre fala isso. Se você não tem fé, obedeça. Uns diriam que tinham filhos pequenos que poderiam tocar na arca. Outros talvez dissessem que eram sonâmbulos e poderiam tocar na arca dormindo e morreriam. A Bíblia condena a mentalidade de voluntário, mas abençoa um coração voluntarioso para servir a Deus. Um coração que está disposto a fazer o que é preciso ser feito. Não podemos servir como líderes de grupo familiar se estamos sendo voluntários, sem o entendimento de que precisamos ser voluntariosos. Qual é a diferença então de ser voluntário e voluntarioso? Então, o voluntário é aquele que num belo dia parou, observou uma necessidade qualquer e tomou a iniciativa de ajudar, como voluntário, para suprir tal necessidade. Você está lá no ônibus, sentado, não está fingindo que está dormindo, né? Aí vê lá uma senhorinha em pé lá. Aí você simplesmente levanta e diz: senhora, por favor, sente aqui. Você viu uma necessidade e foi voluntário em oferecer aquele lugar. Foi uma situação que aconteceu, um momento, né, da tua vida. Você estava indo trabalhar, você não estava cansado voltando, né? Aí você decidiu dar um lugar. Mas há uma diferença entre servir ao Senhor e trabalhar para o Senhor. Trabalhar para Ele significa ser apenas um voluntário no seu trabalho. Este trabalhador voluntário escolhe o que deseja fazer, faz por fazer aquilo que julgar necessário ou importante fazer do seu modo e a seu critério. Então, se a pessoa ir lá e querer cobrar algo de você, quando você está servindo voluntariamente, o que você vai dizer para ela? Eu sou voluntário, eu não estou ganhando para fazer isso. Eu estou fazendo porque eu quero fazer. Agora, servir a Deus é diferente. Significa fazer aquilo que Deus mandou fazer, do modo que Ele mandou fazer. Não importa se é aquilo que o servo gosta ou não de fazer. Então tem coisas que nós vamos fazer, muitas vezes em prol do reino de Deus, mas a gente não gosta de fazer. Tem coisas que a gente precisa fazer, porque a gente tem que ser voluntarioso. É diferente de voluntário. Voluntário eu faço a hora que eu quero, eu sou voluntário. Agora, voluntarioso não. Voluntarioso, eu vou ter que cumprir uma regra. Eu vou ter que fazer algo que é preciso ser feito. Eu vou ter que estar disponível na hora que o Senhor me chamar. Se eu sou voluntarioso para fazer algo na igreja, lá eu vou ter um horário que eu vou precisar fazer aquilo. Eu vou ter a forma correta de fazer aquilo. Então é diferente de você ser voluntário e ser voluntarioso. Quando você é voluntarioso na obra do Senhor, Ele tem como abençoar a sua vida. Você não é só um voluntário. Você não está fazendo ali para simplesmente trazer algo que é preciso ser feito. Não, você vai fazer porque você é voluntarioso, porque você acredita naquilo. É outro nível. Ou outra desculpa aqui, para não fazer o grupo familiar. Quem conhece esse rapaz aqui? Minha casa é pequena demais. Essa desculpa é muito usada. Porém, precisamos lembrar que os imóveis são reduzidos, né? Não há nada. Hoje é tudo pequenininho. Se você levar a Arca da Aliança para sua casa, a promessa de Deus é que Ele vai abençoar você e tudo que você tem. Então, esse aqui, se não me engano, é o Adir. Quando ele era novinho ainda, né?
lá no começo, né, a gente peguei essa foto quando eu montei esses slides. E aqui é um outro grupo familiar aqui que também está uma galera, né? Hoje em dia, se eu fizer essa aula de novo, eu ia colocar o grupo 64. A arca ficou ali com a família do Obed-edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e a família dele. Então, provavelmente, quando ele levou aquela arca para a casa dele, o pessoal ficou meio cabreiro. Ih, esse cara aí vai se ferrar. Essa arca acabou de matar um ali, ó. E ele vai levar essa arca para dentro de casa. Será que ele não pensa na sua mulher, não pensa nos seus filhos? Será que ele não está fazendo algo só para se aparecer? Não, ele tinha fé. E o Senhor recompensou ele. A bênção de Obed-edom é para a prosperidade. A promessa de Deus é que ele vai prosperar a casa que recebe o seu povo. Então, quando Obed-edom decidiu receber aquela arca, imediatamente o Senhor entrou com a provisão sobre a vida dele. Faça o teste. Experimente ser anfitrião de um grupo familiar e sinta a diferença em sua vida e na vida da sua família. Seja constante na presença de Deus. 3 meses. Foi um bom tempo. À medida que o grupo familiar cresce em maturidade espiritual e gera frutos, sua casa também irá receber as consequências que foi liberado espiritualmente. Se o grupo familiar está em expansão, crescendo, né, é porque o Senhor está acrescentando. A palavra que a gente leu lá atrás diz que a cidade sentia simpatia pelos apóstolos e o Senhor mesmo acrescentava dia a dia mais pessoas para serem salvas. Então, a mesma prosperidade que aconteceu no grupo acontece nas casas. Deus sempre vai honrar aqueles que o honram com os seus bens. Deus vai usar tudo aquilo que reproduzir o seu reino na face da terra. Se eu tenho um carro, é porque Deus me deu para eu usar na reprodução do seu reino na face da terra. Eu não vejo nenhum motivo para até os 45 anos de idade não ter tido carro, né? Eu não vejo nenhum motivo. Eu já podia ter tido carro alguns anos antes, mas eu nunca forcei a barra, nunca fui lá pegar um carnezão lá de 60 parcelas para ter um carro. Ah, não, isso aqui é para a obra de Deus, Deus vai me honrar. Eu vou lá e me meto numa prestação, né? Ainda joga nas costas de Deus. Não. Eu falei, Senhor, na hora certa o Senhor vai me dar um carro. Eu fui guardando um dinheirinho lá, na hora certa rolou, tudo certo. Célula, outra desculpa, célula atrai demônio para minha casa. Às vezes pode aparecer uns endemoniados lá, mas a gente ora e eles vão embora. Não é verdade. Eu já, enquanto líder familiar, um dia um irmãozinho me levou lá, um bêbado. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí, orei. Senhor, né? O bêbado ficou lá, o grupo familiar inteiro, daqui a pouco se levantou lá, falou umas coisas e foi embora. Tá bom. Mas a gente recebeu ele. Alguns dizem não querer um GF em sua casa devido à guerra espiritual, né? Penso que se não tiverem grupo familiar em suas casas, o diabo os atacará menos. Não existe neutralidade, não existe. O diabo não vai atacar menos a sua casa porque lá não tem um grupo familiar. Na verdade, é o contrário, pois a presença da Arca da Aliança e das orações blindam a sua casa. Né? No sangue de Jesus, nossa casa está blindada de todo mal. Quando você recepciona, você blinda a sua casa. Vocês acham que a casa, onde todas as semanas tem oração, pessoas agradecidas pelos anfitriões, pessoas se reunindo em nome do Senhor, estará mais desprotegida? Alguém pensa isso? Não, né? Se Deus abençoa uma família, nada poderá mudar essa situação. Apenas Deus. Com certeza, a casa que tem a Arca da Aliança estará segura e abençoada, pois a palavra nos garante que Deus abençoou a casa de Obed-edom. Sempre vai acontecer isso. A gente sempre tem que ter esse entendimento que o Senhor vai abençoar tudo aquilo que Ele deu como visão. Se Ele deu essa visão de grupo familiar para a nossa igreja, se nós cremos que nós estamos andando
pela palavra do Senhor, se todas essas referências bíblicas aqui não forem suficientes para convencer que grupo familiar é uma visão de Deus, então a gente precisa entrar numa outra concepção, né, que não vai ser no tabernáculo de Davi. Ó, mais uma desculpa. Meu cônjuge não é convertido. Ah, não, essa aqui é das criancinhas, né? C. As crianças fazem muita bagunça na minha casa. Você comprou aquele sofá novinho e mandou pintar a parede. Aí fez grupo familiar na tua casa. Olha que benção. Uma líder uma vez falou pra mim: vai ter grupo aqui em casa? É, na sua casa hoje. Então eu não vou comprar o sofá hoje. Falei, deixa de ser covarde, compra o sofá lá, manda entregar hoje que não vai acontecer nada. Eu fiz até jejum para não acontecer nada, mas não aconteceu. Tinha que quebrar na vida dela, né? A palavra nos revela que o Senhor Jesus declarou que ao recebermos uma criança em seu nome, estaremos recebendo o próprio Senhor Jesus. E qualquer um de vocês que acolhe uma criancinha como esta, porque vocês são meus, está me recebendo. Está me recebendo a mim e cuidando de mim. Olha que legal. Quando a gente recebe as crianças, a gente sabe que tem uns pais abençoados que não põem limite, né? Mas também é um tratamento para a nossa vida. Para a gente se desapegar um pouco, né? O chão dá para limpar de novo, né? Uma louça que sujou, alguma coisa, é só lavar, né? Se o teu sofá é muito novinho, joga um lençol lá em cima, na cara dura, não tem problema, né? Ah, vai ficar feio, mas não tem problema, pelo menos não vai manchar. E a gente tem que entender que nada pode impedir que o Senhor nos abençoe, a não ser nós mesmos, quando a gente, né, corta aquilo. Se você não pode receber crianças em sua casa, em nome do Senhor, então talvez o Senhor ainda não tenha entrado em sua casa. Falei. Mas igual aqueles ali não tem não, Mas já, ixi, se eu falar aqui, vocês vão ficar de cabelo em pé. Tem um grupo familiar, irmãos, que eu faço supervisão, tem 11 crianças. Não precisa dizer mais nada, né? É uma benção. E qualquer um de vocês que acolhe a criancinha, acolhe Jesus. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Quem que recebeu um anjo e não sabia que era anjo? Cara, teve um cara que os anjos bateram na porta dele e ele não sabia que era anjo. Ele falou, não, eu vou receber vocês aqui. E daí ele morava numa cidade tão terrível, tão deturpada, que os caras queriam estuprar os anjos. Né? Aí ele falou, não, vocês vão fazer isso, eu dou a minha filha para vocês. Minha filha é virgem. Mas não ataquem os anjos. Porque a questão da hospitalidade era algo muito grande, muito grave naquela época. O cidadão era Ló. E ele recebeu 2 anjos em casa, sem saber que eram anjos. Então, às vezes, alguém vai bater na tua casa lá e você chuta, sai daqui, seu cão sarnento. Às vezes é um anjo que Deus mandou lá para tratar você, né? Mas tudo bem. Então imagine quantas oportunidades para falar de Jesus existem quando o grupo familiar está em nossas casas. A gente tem que ter todas as oportunidades, né? E eu vou deixar para falar do próximo tópico depois das 9. Eu estou escutando a pastora falar ali. Então, se eu liberar vocês agora, vocês vão pegar a cantina light, né? Só que vocês precisam descer essa escada. O pessoal da cantina tá na aula também. Será? Então, mais um ponto. A hora que a gente escutar ela parar ali. Mais uma desculpa. Meu cônjuge não é convertido. Ele não aceita o grupo familiar. E agora? O que a gente faz? Condena o cônjuge? Senhor, que me deu as trastes, que agora não vai para a igreja. Não, né? Alguns irmãos dizem não poder receber a arca do Senhor por ser um dos cônjuges incrédulo e que não entenderia o propósito do grupo familiar.
Uma pergunta, será que realmente o cônjuge foi questionado se permitiria que o grupo familiar fosse feito em sua casa? Tinha uma irmãzinha que ela falava isso, um dia eu fui falar com o esposo dela. Não, pastor, nem sou pastor. Não, pastor, pode ir lá em casa, a gente recebe vocês, tudo lá. Fez até churrasco para nós. A irmãzinha queria matar ele, né? Provavelmente ele tinha dito para ela que não ia receber e falou só para desaforar ela, né? Vamos acreditar que foi assim, né? E fizemos um grupo lá em nome de Jesus. Um mês depois ele estava aqui na igreja, entregou a sua vida, está até hoje, né? E é líder hoje em dia. Não conto, só Só história. o santo, né? Só um milagre, não conto o santo. Então vamos lá. Na verdade, quem usa isso como desculpa ainda não teve uma revelação que o grupo familiar em sua casa é uma oportunidade, então, de pregar o evangelho ao cônjuge incrédulo. A Bíblia diz que o marido incrédulo ele é santificado pela mulher crente e vice-versa. Será que isso é verdade? Olha o que Paulo fala aos Coríntios. Porque talvez um marido que não seja cristão poderá vir a sê-lo com a ajuda da esposa cristã. E a esposa que não seja cristã poderá vir a sê-lo com a ajuda do marido cristão. Gente, quando eu casei com a minha esposa, ela era católica. E eu, mais sem noção ainda, falei para ela: meu amor, eu te amo tanto que não importa se você não é crente ou não. Eu caso com você até na igreja católica. Casei. Fui lá e casei com ela na igreja católica. Passou 5 anos, a gente veio aqui para o Tábor. E daí a gente começou a desenvolver o nosso ministério mesmo aqui na igreja. E a gente entendeu, né, que muitas vezes acontece isso, da esposa ser cristã e o marido não, ou vice-versa. Mas a palavra de Deus diz que com o nosso testemunho a gente consegue trazer a esposa ou trazer o marido. Do contrário, se a família se separar, os filhos talvez nunca venham conhecer o Senhor. Ao passo que uma família unida poderá, nos planos de Deus, dar como resultado a salvação dos filhos. Então, quando nós casamos, ela era católica e eu evangélico. E com o tempo, eu fui mostrando nas Sagradas Escrituras para ela os pontos falhos da doutrina da Igreja Católica. E ela entendeu que a palavra de Deus era real e verdadeira, aquilo foi um rema na vida dela e ela veio, se batizou, se converteu, enfim. Né? A gente teve o Natan, e o Natan vem para a igreja desde que era criança. Né? Mas essa palavra diz que a gente precisa estar atento a isso, com o jugo desigual. Porque muitas vezes a gente vai atrás de relacionamentos em que há um jugo desigual. E depois para arrumar é mais difícil. É impossível? Não. Mas é bom que você tenha um jugo igual. Para você, né, já pular etapas do processo aí da caminhada cristã. Qualquer que seja a desculpa para não ter um grupo familiar em sua casa, na verdade é uma forma de perder uma grande bênção. A bênção de Obed-Edom. Imagine então, o cônjuge chega em casa e as pessoas estão orando. Ele vai receber essa oração também. Mesmo que ele esteja num outro cômodo lá, se ele permitir que faça o grupo familiar, ele vai, de alguma forma, recepcionar aquilo. Então, decida mudar a sua história recebendo o grupo familiar em sua casa. Aproveite e peça para o seu líder uma oportunidade de ter e experimentar a bênção da Arca da Aliança. Sempre. Precisamos lembrar que o esforço é necessário para podermos conquistar o reino de Deus para a nossa casa e para aqueles a quem amamos. Olha só. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Né? Tem versões que dizem que o reino de Deus é tomado violentamente. Né? Na verdade, é uma expressão idiomática, né? Não é que você vai lá e vai dar com um pau na cabeça da pessoa até ela se converter. Não é isso. Mas é tomado com esforço. Eu preciso me esforçar para receber aquilo. Eu preciso ter uma iniciativa. No caso aí do grupo familiar, no caso aí do marido ou da esposa não ser convertido. Amém? Então Obed-Edom pagou o preço para ter a arca em casa. Na verdade, a gente tudo aquilo que a gente move
no reino de Deus, todas as nossas ações no reino de Deus, de alguma forma, elas têm um preço, né? Em nenhum momento das nossas vidas, o Senhor Jesus garantiu que ao entrarmos debaixo do senhorio de Cristo, nós teríamos uma vida fácil. Nunca. Na verdade, há pessoas que até desestimulam outras, né? Às vezes a pessoa o irmãozinho novo na fé, aí o crente fala assim: ih, irmão, agora que vai começar a luta, agora que nós temos, né? Esse está mandando matar, né? Mas o Obed-Edom, ele pagou um preço para ter essa arca em casa. A Arca da Aliança, ela era famosa na época. Os filisteus tinham feito uma guerra contra Israel e tinham levado essa arca embora. Então, Saul deixou ela para trás e Davi quis resgatar essa arca. Então, o fato de ser colocada na casa de um homem comum foi certamente um acontecimento para a população local. Não era qualquer arca, era a Arca da Aliança. Todos conheciam, todos em Israel conheciam. E essa Arca da Aliança acabou indo para a casa de um cidadão comum, de um pacato cidadão. Só que ele pagou um preço por isso. Isso alterou a rotina de Obed-Edom. E é possível que ele tenha que ter chegado mais cedo em casa e certamente toda a rotina da família também foi alterada. Isso acontece conosco. Muitas vezes na quarta-feira a nossa rotina é alterada. Primeiro que a gente já tem que acordar orando para que o grupo familiar seja uma bênção. Depois a gente tem que preparar todo o ambiente. Daí a gente tem que orar para amarrar aqueles vizinhos abençoados que às vezes, né, querem atrapalhar. Daí a gente tem que orar para as crianças se comportarem. Tem que orar para o marido não ficar muito bravo, para a esposa ficar calminha. Tem que orar. A gente paga um preço, porque a rotina ela é alterada. E antes, Obed-Edom não tinha que se preocupar com pessoas vindo à sua casa. Mas agora toda sorte de gente, todo mundo, toda a vizinhança, a circunvizinhança, vinha para ver a Arca do Senhor. E esse é um preço de ser anfitrião. O anfitrião, ele é guardião do ambiente em que o grupo familiar será realizado. E é uma honra preparar o ambiente. É uma honra para a gente poder ceder a nossa casa e preparar o lugar para receber a arca. E é a função do anfitrião, produzir um ambiente propício para o fluir de Deus e agradável para os irmãos. Por que é a função do anfitrião? Porque quando a gente recebe alguém em casa, a gente tem que receber da melhor forma possível. Quando você recebe visitas, já imaginou você receber as visitas e falar: ah, senta aí que eu já volto. Vai lá para dentro de casa e esquece a visita lá. Não. Quando você recebe alguém, você faz sala, né? Você fica ali, fica presente, mesmo que você tenha um monte de coisa para fazer, mesmo que você esteja super atarefado, você fica fazendo sala. Essa expressão fazendo sala é muito comum, né? Às vezes um diz pro outro: vai lá, faz sala para a tia lá que eu já vou lá. Aí você fica lá assim, amém, puxa, quanto tempo, né? Por quê? Porque a gente é anfitrião, a gente precisa receber bem. E onde todos se sentirão à vontade para a coinonia e para adorar a Deus. Não tem como você estar num ambiente e não ser bem recepcionado. Quando você não é bem recepcionado, nada flui. Você fica travado ali, fica se sentindo péssimo, a pior das pessoas do mundo. Durante as reuniões da célula, não deve haver televisão ligada na sala, né? Nem outra reunião paralela. Né? Eu tive uma vez um familiar que, por incrível que pareça, a pessoa marcou um aniversário também. Falei: tá, mas e o grupo? Não, fiquem tranquilos. Nós vamos fechar aquela porta, eles vão comemorar lá e nós vamos fazer o grupo aqui. Falei: meu Deus, isso não vai prestar, né? Foi até um tempo, daqui a pouco não prestou, não deu certo. As crianças começaram a abrir aquela porta, correr para um lado, para o outro, para um ambiente, para o outro. Daqui a pouco tinha gente lá com um copo de refrigerante, comendo bolo, olhando ali o grupo, o que estava acontecendo. Falei: meu Deus, perdeu todo o foco, né? Então, grupo familiar na casa é grupo familiar, não tem que ter mais nada.
exceto a salinha das crianças que ficam num outro ambiente e ficam sendo ministradas. E antes da reunião começar, a gente deve preparar as cadeiras, organizar a casa, preparar o lanche, que sempre deve obedecer uma escala, né? Orar pelo fluir de Deus na célula. Ele deve receber a arca como quem recebe o próprio Jesus. Se Jesus fosse lá na tua casa na quarta-feira, como é que você ia receber Jesus? Né? E Jesus fala que lá na cidade dele, onde ele foi mal recebido, onde as pessoas duvidaram dele, ele disse que ele não conseguia produzir os milagres por causa da falta de fé das pessoas. E ele mandou os seus apóstolos irem pregar o Evangelho. E quando eles fossem mal recebidos, ele falou para eles baterem os seus pés para tirar até o pó da sandália. Não queria nem o pó daquela cidade na sandália deles. Então é importante ser bem acolhido, né? Se vocês acolherem um profeta, porque ele é um homem de Deus, receberão a mesma recompensa que um profeta obtém. E se vocês acolherem homens bons e piedosos por causa da sua piedade, receberão recompensa igual a deles. Então quando a palavra de Deus fala que se você oferta, né, um copo de água a um profeta, você recebe o que está no profeta, ou seja, por trás do profeta. Não é que muitas vezes a pessoa diz, mas aquela pessoa ali, eu não creio no que ela está falando, porque eu conheço bem o passado dela, eu sei quem que ela era, e o que ela está falando está fora. Não é a pessoa, é o que está por trás da pessoa. Os profetas do Antigo Testamento recebiam porções do Espírito. Não é como hoje, que o Espírito Santo foi derramado a todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Não. Eles recebiam porções do Espírito para coisas específicas que Deus ordenava e direcionava. E hoje não. Hoje a gente recebe o Espírito Santo. Então quando a gente recebe uma palavra de um profeta, a gente recebe aquilo que está por trás do profeta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, como eu falei, em 2015 eu comprei meu carro, em novembro de 2015. E eu quis viajar em julho de 2016, a primeira vez, né? Eu falei, agora eu vou pegar meu carro, sempre sonhei nas minhas férias, levar minha esposa lá para o norte do Paraná, para ela visitar lá os parentes dela, e a gente vai de carro. E eu fui comunicar às minhas autoridades. Falei, olha, eu vou tirar férias agora e vou fazer essa viagem. Então eu estou comunicando porque eu vou me ausentar da igreja por um período aí de 7 a 10 dias. E você vai como? Eu vou de carro. Aí, beleza, vamos orar. No outro dia, as minhas autoridades falaram assim, olha, você pode ir de carro. O carro é seu. Você faz aquilo que você acha que é o correto. Mas nós oramos por você e não sentimos paz para que você ponha a sua esposa e seu filho nesse carro e vá lá para o norte do estado. O que eu fiz? O carro é meu, eu paguei essa porcaria aqui, eu vou onde eu quiser, ninguém manda em mim. Não. Peguei o carro, botei na garagem lá do meu vizinho, fui ali no Pinheirinho e comprei as passagens. Não fui nem de carro comprar as passagens. Comprei as passagens, fui e voltei de ônibus, tranquilo, pronto. Algumas pessoas da minha família se escandalizaram. Você está numa igreja fanática. Como que eles vão mandar? Gente, não é isso. Se eu confio no caráter e confio na autoridade que Deus depositou na vida das minhas autoridades, dos meus pastores, como é que eu não vou ouvir uma palavra direcionada? Vou contar mais um testemunho para vocês. Teve um rapaz que ele foi falar com a pastora e disse, pastora, eu não aguento mais o meu trabalho. Eu vou chutar o balde, vou pedir a conta e vou sair. Ela falou, não é a hora. Não faça isso. Ele ficou muito bravo, foi para casa e não tomou a decisão de pedir a conta. Falou, vou aguentar mais um pouquinho. Uma semana depois, o filho dele caiu em grave enfermidade. E ele tinha plano de saúde.
Ele foi internado num hospital excelente. O filho dele ficou 21 dias internado. E a igreja levantou um clamor de 21 dias pela vida dele. E ele foi salvo. Se ele tivesse pedido a conta, ele não teria o atendimento imediato do plano de saúde, ele não cairia o Gabriel, né? Ele não cairia num hospital de top, de nível, onde imediatamente foi identificado o problema e iniciou-se o tratamento. A mesma enfermidade, a gente viu que várias crianças pereceram. Tudo porque o servo de Deus ouviu a palavra do profeta. O profeta falou, não é o momento. Ele ouviu, o desejo dele era de ir lá e pedir a conta. Mas ele falou, não, eu vou segurar. Então, não é aquilo que muitas vezes está no profeta, mas é que está por trás do profeta. A recompensa daquilo que Deus deu como autoridade. E a gente se apropria daquilo e faz aquilo porque a gente teve fé. E isso resulta em nossas vidas. Assim mesmo, Obed-Edom, ele pagou um preço, né, para que a arca ficasse na casa dele, para que a arca pudesse ser estabelecida ali. Então quem recebe o grupo familiar, como quem recebe a arca da aliança, receberá o galardão e a bênção que está sobre a arca. A gente viu ali que há elementos da palavra de Deus, como a palavra, como a vara de Arão, como as tábuas da lei, como o maná, tudo simbologia de prosperidade, de poder de Deus, da palavra de Deus. Tudo isso vem para as nossas vidas. E a rotina do Obed-Edom foi alterada. Ele tinha um compromisso com a arca, assim como nós temos um compromisso com o grupo familiar. Ele certamente evitava se ausentar de casa para que ninguém tocasse na arca indevidamente. Quando a gente tem um compromisso com o grupo familiar, a gente não vai se ausentar de casa. A gente vai querer estar ali para receber a arca e aquilo que está por trás dela. Obed-Edom não entregou sua casa e saiu. Ele ficou ali para cuidar da arca. Há anfitriões que entregam a sua casa, mas não participam do grupo familiar. Eu já vi acontecer isso. Não, eu empresto a casa, pode usar aí. Eu vou cuidar de outra coisa. E não participei do grupo familiar. Os donos da casa devem ser mais do que sorridentes e simpáticos. Eles devem participar ativamente do grupo familiar. Se eu sou anfitrião, se eu tenho fé que quando o grupo familiar adentra a minha casa, a arca da aliança adentra a minha casa, então eu tenho que ter fé que o próprio Jesus está ali como igreja. Uma coisa é deixar usar a casa para a reunião do grupo familiar, e outra coisa é ter o encargo de anfitrião. Ceder a casa, então, é voluntarioso. Receber a casa, a arca é comprometimento. Quando eu me comprometo, quando eu me anelo aquilo. E o verdadeiro anfitrião, ele sente a ausência das pessoas. Ele fica triste. Puxa, aquela pessoa faltou hoje. Puxa, aquela pessoa não está aqui. Eu preparei esse alimento, eu preparei o meu ambiente. Eu queria que os irmãos estivessem aqui e isso não aconteceu. A minha última liderança, quando a gente tinha um grupo familiar muito grande, a gente fez a multiplicação. Eu já tinha feito 2 multiplicações. E na última multiplicação ficou 5 pessoas comigo. Eu, minha esposa e 5 pessoas. E a gente fez um grupo familiar. Depois que a gente orou, depois que a gente fez o grupo familiar e encerrou e as pessoas foram embora, a minha esposa ficou muito triste. Porque ela entendeu assim que como que os outros iam cuidar daquelas pessoas que a gente tinha cuidado por muito tempo. Eu falei, não, a gente tem que ter fé de que aquilo que a gente ministrou, de que aquilo que a gente ensinou vai se reproduzir. Né? E hoje esses líderes que estavam com a gente, eles são supervisores, eles cuidam de outros grupos familiares, e realmente aquilo que nos foi passado e que nós passamos foi repassado e continua sendo passado. Né? Essa é a intenção do grupo familiar, a gente receber e a gente também poder ofertar na vida das pessoas aquilo que a gente recebeu. Então, quando a gente está como anfitrião, a gente prepara a nossa casa e a gente se preocupa muito com as pessoas. Tudo isso são sinais de alguém que não entregou a sua casa, mas entregou o coração para ser anfitrião de um grupo familiar. Quando você cede a sua casa, você está cedendo, na verdade, o seu coração.
para receber a arca, temos que ser discípulos. Para a gente aceitar que a nossa igreja tem uma visão de células, para a gente aceitar que existem coisas que nós vamos precisar fazer, vamos pagar um preço. Às vezes vai ser difícil, mas a gente tem que ir em frente. A gente não pode desistir. A gente tem que ter a certeza de que nós não estamos fazendo para agradar os homens, nós estamos fazendo para agradar a Deus. E o Obed-Edom, ele era um levita submisso ao rei. Os fatos exagerados ocorridos no grupo familiar devem ser corrigidos pelo líder e não pelo próprio anfitrião, pois não é a sua função. Então, se você cedeu a tua casa e de repente você vê que as crianças estão derrubando a tua casa, fique tranquilo, né? Ou pelo menos tente. Não vá querer você tomar uma atitude, deixe que o líder faça isso. Se o líder não fizer isso, a gente vai, como supervisor, conversar com o líder e também ver qual o motivo que ele não tomou nenhuma atitude, e pedir para que ele tome alguma atitude. Se houver algo a reclamar sobre qualquer coisa, desde o exagero de algum irmão na casa ou danos causados, deverá fazê-lo ao líder, à parte, nunca na frente do grupo. Tinha uma mulher que era muito difícil trazer ela para a igreja. Depois ela veio. Depois era muito difícil ela abrir sua casa para o grupo familiar. Daí ela decidiu abrir. Daí, nossa, a gente ficou muito feliz. Vamos fazer lá um grupo familiar maravilhoso. Você vai ver, irmã, vai ser uma bênção. O seu marido que ainda não vem para a igreja vai vir. Ele acabou vindo mesmo, acabou até se batizando. Daí vamos fazer o grupo familiar na casa dela. Então beleza. Chegamos lá, ela falou, irmãos, só vou pedir uma coisa para vocês. Tem uma caixa de brinquedo ali, aqueles brinquedos ali são os brinquedos que o meu filho ganha e o meu marido compra para ele e são brinquedos caros. Então eu deixei naquela caixa, ela não pode mexer. Agora tem esses brinquedos aqui que dá para as crianças brincarem. Fechou, irmão, não tem problema, tranquilo. Qual o brinquedo que eles foram mexer? Na caixa do abençoado. Me quebraram um brinquedo de R$200. Isso quando eu era líder, 2013, 2014. R$200. A mulher veio branca falar com a minha esposa. Minha esposa veio azul falar comigo. Eu falei, amada, pegue o brinquedinho lá, o nome certinho, a marca, e nós vamos lá no local que vende o brinquedinho, vamos passar nosso hipercard em 10 vezes e vamos pagar os vintão por mês e restituir o brinquedinho. E foi o que fizemos. Nós éramos os líderes. Eu não deixei que aquilo tirasse o foco daquela mulher, porque daí o marido dela ia brigar com ela, não ia vir para a igreja, não ia se batizar, enfim. Então, eu como líder falei, não, eu assumo a bronca. Agora, já imaginou eu ir lá, pegar o brinquedo, mostrar para a mãe da criança que quebrou? A senhora vai pagar. O que ia acontecer? Eu ia perder a ovelha da dona da casa, ia perder a ovelha que foi visitando, e, nossa, o negócio ia degringolar. Então eu acreditei que o Senhor ia me abençoar. E eu podia fazer aquilo. Quer dizer, não podia, fiz no cartão de crédito. Mas fui lá por fé e fiz. Comprei um brinquedinho caro, né? Jamais eu ia dar para o meu filho um brinquedo de R$200, gente. Uma criança pequenininha, né? Mas enfim, a gente solucionou o negócio. Então, às vezes, cabe ao líder corrigir problemas, também financeiramente, se for necessário. Quando o próprio líder for um anfitrião, então, a responsabilidade dele é dobrada, pois ele precisa dar o exemplo de como deve ser organizado o andamento de um grupo. Já imaginou você como líder, todo mundo lá na tua casa às 7h30, você chega às 8 horas, né? Todo mundo ofertou para o lanche, você não. Todo mundo, na hora da oferta, deu lá, você também não. Você deu 10h30, você sai desesperado, ligar lá que teu time está jogando. Eu preciso ver o Corinthians. Né? Porque não, é o time que mais a Globo apresenta, né? A gente sempre vê lá o pessoal desesperado para terminar o grupo e ligar. Quarta-feira agora, eu ia dar carona pro menino, ele quase me arrastou do grupo para que ele tinha que chegar a assistir o jogo. Então a gente vê que tem coisas que a gente precisa administrar, né? A gente precisa
ter aquela parcimônia, assim, ficar mais, né? Mas a gente também tem que ser firme e dizer que a prioridade é Deus, né? A gente não vai falar de uma forma rude, mas a gente precisa deixar claro que a gente ama o Senhor e a gente faz pelo Senhor. Obed-Edom, ele podia receber a arca porque ele era um levita, né? Ele era um cara que ele tinha essa condição. Ó, os filhos de Obed-Edom também foram indicados como guardas do templo, ou seja, levitas. Todos esses filhos e netos de Obed-Edom, num total de 62, eram homens importantes. Eles estavam muito bem treinados para fazer o trabalho que deviam fazer. Olha como é que tinha que levar a arca. Essa era a forma correta de levar a arca. Essa bênção de Obed-Edom, ele vem, ali só está a parte 4a, mas tem o versículo 5 também inteiro. Ele fala o nome de vários filhos e depois netos. Então a bênção da arca, ela não foi só para aqueles 3 meses que ela ficou na casa dele. Ela se estendeu para os filhos e para os netos. Então a bênção é geracional. Quando eu vim para a igreja em dezembro de 2007, eu vim sozinho. Hoje tem 13, 14 pessoas da minha família na igreja, né? Vieram várias pessoas, veio minha esposa, depois veio meu irmão, que conheceu uma menina aqui na igreja, casou. Daí veio o meu sobrinho, né, que conheceu uma menina aqui na igreja, casou, hoje eles têm 2 filhos. Daí veio minha irmã, né, veio os meus outros 2 sobrinhos, veio meu cunhado, veio várias pessoas, né? Durante todo esse tempo, desde 2007 até hoje que eu estou na igreja, muitas pessoas vieram, muitas foram embora. Algumas para outras denominações, até aí tudo bem, mas outras voltaram para o mundo. E algumas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Não interessa. O principal de tudo é que a gente precisa crer que nós estamos aqui. E estamos sempre de braços abertos, sempre esperando, sempre crendo que um dia a palavra do Evangelho vai abrir as mentes, vai derrubar as escamas dos olhos e elas vão poder ver com clareza aquilo que é propósito de Deus para a vida delas. Então, ser anfitrião não é um mistério, é um ministério. Somente aqueles que compreendem que são levitas podem receber a Arca da Aliança em suas casas. Cada anfitrião deve entender que está desempenhando um ministério diante de Deus e não meramente cedendo a sua casa para uma reunião. Quando eu recebo a Arca da Aliança, eu não digo assim, pode usar a minha casa para essa reunião. Não. Eu estou exercendo um ministério diante de Deus. Eu me posiciono ali como um levita da casa do Senhor e recepciono a Arca da Aliança e as bênçãos que vêm junto dela. Quando eu cedo minha casa para uma reunião, parou ali a bênção. Quando eu me posiciono, eu recepciono as bênçãos. Quando eu levo minha oferta no altar com entendimento, eu recepciono aquilo que essa oferta reproduz na minha vida. Quando eu vou lá e jogo meu dízimo lá com medo do ratão, com medo do devorador, qual é o efeito que vai ter? Simplesmente te pôr lá e repreender o devorador, como efeito da palavra de Deus, não pela minha vida. Agora, quando eu dizimo e eu oferto, eu reproduzo em minha vida o mundo espiritual. E aí é outro nível, aí é outro papo. Cada anfitrião ele deve entender que está desempenhando o ministério. Davi queria trazer a arca para Jerusalém. Esse era o mover de Deus. Entretanto, deveria acontecer da maneira correta. Então Deus queria, obviamente, que a arca saísse lá dos filisteus e voltasse para o lugar dela em Jerusalém. Só que tinha um jeito certo de trazer essa arca. E Davi foi lá e fez o jeito dele. Receber a arca de modo errado gera morte espiritual. A simbologia da morte de Uzá é a simbologia da morte espiritual. Eu vou receber de qualquer jeito, eu vou receber porque é um fardo, eu vou receber porque tem que receber, e aí vai me gerando uma morte espiritual na minha vida. Os grupos familiares da minha casa vão se tornar cada vez mais chatos, maçantes, um peso, e eu não vou receber nada de Deus, eu até vou ter prejuízo,
E aí eu vou, no final das contas, culpar Deus, culpar a visão da igreja, culpar todas as pessoas, menos entender que eu não recepcionei da forma certa, que eu não me conectei da forma correta para que Deus pudesse falar comigo. A arca, ela não pode ser trazida por carros de boi, não pode acontecer isso. Mas um levita deve recebê-la e cuidar para que ela esteja em lugar apropriado, o coração das pessoas. O lugar da arca da aliança no coração das pessoas. Não é na Bíblia, simplesmente como um texto. Não é como esse modelo que foi feito aqui, para que as crianças pudessem ter a alminha do tabernáculo. Não, a arca ela tem que estar no nosso coração. Quando nós servimos, quando nós entendemos isso, a gente recepciona tudo que Deus tem para dar para nós. O anfitrião é uma peça-chave na multiplicação do grupo familiar, assim como os levitas eram chave para trazer aliança. Se o cara é anfitrião, se o cara tem prazer em receber as pessoas, cuidar das pessoas, organizar um momento na sua casa, ele tem grandes possibilidades de ser uma peça-chave que o líder precisa cuidar de uma forma mais intensa, porque ele vai ser a chave para a multiplicação do grupo. Se as pessoas que forem ao grupo familiar não se sentirem à vontade, aquela célula jamais prosperará. Então, prosperidade é igual a multiplicação. Por isso, o anfitrião deve ser amável, hospitaleiro, receptivo, mantendo sempre um sorriso aberto para todos, uma cara de sim e amém. Não pode ter cara de Lampião e Maria Bonita. Todo líder de grupo familiar sabe que um bom anfitrião é fundamental para a multiplicação. Então, se você é líder do grupo familiar, você tem que estar ligado nesses caras que recebem bem as pessoas, nesses caras que têm cara de sim e amém, nessas pessoas que são proativas, elas não ficam lá esperando, elas tomam a frente, elas ajudam. Pense na possibilidade de ser um anfitrião. Há pessoas que não querem liderar, mas eles poderiam exercer uma liderança em sua casa, sendo um anfitrião de grupo familiar. Então, né, tem gente que diz, não, liderar não é para mim, eu não tenho base, eu não tenho vontade, não tenho tempo, eu não tenho... Né? Realmente, liderança, alguns vão ser chamados e vão estar aptos para isso. Mas, ser um bom anfitrião em casa, eu acredito que qualquer um pode ser. Duvido que você recebeu, né, a primeira vez que a sua namorada foi na sua casa, que você recebeu ela de qualquer jeito, né? Você deve ter recebido, né, o seu namorado, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você se importa, um parente, sempre de uma forma correta. E, finalizando, Obed-edom era um levita submisso ao rei. Agora sim. Certa vez Eliseu passou por Sunem, e uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Gente, isso é uma coisa muito interessante. Essa parte de Eliseu. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, parava para almoçar ou jantar. Um dia, essa mulher sunita disse ao marido, sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem vem aqui em casa de quando em quando, é um santo profeta. Vamos fazer um quarto para ele, lá em cima no terraço. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um lampião. Assim, quando ele passar por aqui, terá um quartinho para descansar. Concorda? E assim fizeram. Então, sempre que Eliseu passava nessa cidade, essa mulher chamava ele e falava, dava para ele comida, dava para ele água, um pouco de descanso. E um dia ela falou, vamos logo fazer um quarto para ele. Assim, toda vez que ele vier nessa cidade, ele vai ter um lugar para descansar. Essa mulher não tinha nenhum interesse nele. Aqui, a gente entende pela palavra que ela nem estava ligada que ele era profeta. Ela falou assim, pode ser que esse homem, estou certo de que esse homem vem aqui em casa, ele é um santo profeta. Ela falou, eu acho que ele é um santo profeta, mas vamos fazer aqui algo para ele. E nunca pediu nada para ele. Eliseu abençoou uma mulher estéril com um filho,
por causa de sua hospitalidade. E essa mesma mulher recebeu a bênção da ressurreição do seu filho posteriormente. Então ela recebeu um galardão. Ela era estéril e ele abençoou ela e ela teve um filho. E esse filho, depois de um tempo, morreu. Aí ela falou para ele, poxa, mas né, você me abençoou com um filho e agora ele morre? Aí Eliseu vai lá, deita sobre o corpo do menino e sopra nele o fôlego de vida e ele é ressurreto. Então, além dela receber a bênção, ela recebeu a bênção da ressurreição, uma porção dobrada. Né? O verdadeiro, se a sunamita soubesse que receberia uma bênção tão grande por ter feito algo tão pequeno, ela o teria feito muito antes. Porque para ela fazer ali aquele quartinho ali, pôr aquelas coisas, a palavra de Deus diz que ela era uma mulher rica e de boa posição na cidade. Então para ela foi tranquilo fazer aquele quartinho para ele ali. Mas era uma coisa que se ela soubesse a bênção que ela ia receber, ela teria feito muito antes. Né? Quando o verdadeiro anfitrião ele recebe a igreja como se fosse o próprio Cristo. Afinal a arca é Cristo, mas também é a igreja. E quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los. E criem o hábito de convidar hóspedes para jantar em suas casas. Ou, se precisarem passar a noite, deem-lhes pousadas. Paulo escreve isso aos Romanos no capítulo 12, versículo 13. A Bíblia nos ensina a compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade para com aqueles que precisam ser acolhidos. Jesus disse que aquele que recebe o profeta na condição de profeta receberá o galardão de profeta. Então ela recebeu ali. Mas, e aquele que recebe o corpo de Cristo como se fosse o próprio Cristo, o que vai receber? Já imaginou? Qual será seu galardão? Essa mulher, ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações. Criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Aqui Paulo está ensinando Timóteo como deve ser conhecida uma mulher, né? E o escritor de Hebreus, né, diz aquele texto que eu já falei: não se esqueçam de ser bondosos com os estranhos, porque alguns que fizeram isso hospedaram um anjo sem percebê-lo. E Pedro diz assim, ó: abram de bom grado os seus lares para aqueles que necessitarem de uma refeição ou de um lugar para passar a noite. 1 Pedro 4,9. E tem um provérbio árabe que diz o seguinte: um rosto sorridente é melhor até do que a hospitalidade. Então, ainda mais nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Né? Nós que recepcionamos todas as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas através de Jesus Cristo. Essa aqui é uma simbologia, né? De quando eu vim para a igreja, eu vim só, depois veio minha esposa e meu filho, depois o meu irmão que casou, meu sobrinho que casou, meus pais e mais outras pessoas. E a gente está aí uma galera na igreja. Né? E graças a Deus a gente sempre liderou grupos familiares que tinham bons evangelistas, que trouxeram mais pessoas. E quando a gente entrou na igreja, a gente tinha 300 membros. Hoje tem 1.300. Né? E a gente crê que a igreja vai crescer mais, vai ter mais pessoas. E vocês estão aqui para estarem sendo preparados, para que quando chegar a vez de vocês possam se tornar os líderes, né, amáveis, líderes que se importam com as vidas, que hospedam as pessoas, que recebem bem as pessoas. Estão sendo treinados para que a bênção que está na Arca da Aliança também venha para a casa de vocês, para a vida de vocês, para tudo aquilo que vocês vieram buscar na igreja. Ninguém vem na igreja de graça. A gente só vem na igreja pela graça depois que a gente entende o que Jesus fez por nós. Sempre quando a gente vem para a igreja, no início da nossa caminhada cristã, é por alguma necessidade. Né? Alguns vêm por amor, outros vêm pela dor. Eu, quando vim para a igreja, a primeira vez foi pela dor.
né? Mas, durante a minha caminhada cristã, eu entendi que todo domingo eu venho para cá para agradecer ao Senhor que um dia se importou comigo e com vocês e proporcionou toda essa estrutura que nós estamos aqui hoje, né? Essa estrutura, ela é muito cara, ela custa muito alto, né? Se a gente soubesse do total do custo que é para manter uma igreja desse porte em funcionamento, a gente ia se assustar. Mas o Senhor tem suprido todas as necessidades dessa igreja. Porque essa igreja tem, na quarta-feira, uma rede imensa que se estende por quase toda a cidade, se estende por outras cidades, né? Eu faço supervisão lá em Araucária, algumas vezes, e a gente sabe que em cada lugar, em cada lar, é uma extensão da igreja, é um lugar que a mão de Deus toca. E onde Ele toca, se estende para as outras pessoas. Amém? Curva sua cabeça. Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por tudo que tem nos proporcionado, Senhor. Nós queremos sair daqui, Senhor, certos de que a tua palavra, Pai, ela foi preciosa em nossos corações. Ela nos deu ferramentas, Pai, capazes de transformar as nossas vidas e a vida daquelas pessoas que amamos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor, que a tua graça se estabeleça, Pai. Que nós possamos, Pai, como bons anfitriãos, ó Deus, como aqueles, Pai, que nosso coração se inflamou, Senhor, com o desejo, Pai, de recepcionar a arca em nossas casas, ó Deus. Que nós possamos, Pai, fazer da forma correta, Pai. Não como usar, Senhor, mas como Obed-Edom, Senhor, que recepcionou a arca, Senhor, por três meses em sua casa, Pai, por vários grupos familiares, ó Deus, e a gente conseguiu, Senhor, entender que a tua graça se estabeleceu na vida dele, Pai. Nós declaramos essa mesma graça, Pai, na vida de cada um de nós, Pai. Nos livra, Senhor, dos acidentes, Pai, de furto, roubo, assalto, Pai, sequestro, Pai. Tudo aquilo que o homem violento vem contra nós, Pai, está anulado pelo sangue de Jesus, Pai. Que nós possamos ir em segurança para as nossas casas, Pai, em nome de Jesus.